Amém, amada igreja? Amém. Vamos no livro do Evangelho de Lucas. Capítulo 8, versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Capítulo 8 de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 8, versículo 22. Amém, igreja? Podemos ler? Amém? Amém. As irmãs do YouTube abriram, tem que abrir também, você que está em casa assistindo. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Eterno. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar se você sentir o seu coração glorificar. Amém? Diga comigo: Jesus, aumenta a minha fé. Ele quer aumentar. Amém? Amada igreja, eu estava meditando essa tarde no Evangelho de Lucas, na qual eu trouxe uma mensagem aqui no Evangelho de Lucas, semana passada, só que foi lá na palavra da semeadura, né? Quem lembra antigamente não ficar em boa terra, e produz muitos frutos, né? Mas hoje o Senhor quer falar conosco. Aonde está a minha e a sua fé? O que temos feito com a nossa fé que Ele nos deu? Lembra do discípulo? Senhor, aumenta a nossa fé para que possamos viver o sobrenatural de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus, que é Jesus, amém? Você conhece Jesus, amém? Ele fala algo no Evangelho de Mateus, lá no último capítulo, lá no finalzinho, ele fala: eis que estarei convosco. Só segunda-feira, é isso que ele fala. Eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Então ele está dizendo para mim e para você que Ele está contigo todos os dias da sua vida. E aqui nós temos visto, né, nesses últimos dias que estamos vivendo, amados, as pessoas falam muito no final dos tempos, né? E hoje eu no Detran fazendo vistoria de um carro, as pessoas estão sempre comentando algo que acontece no jornal, e coisa rara esse pastor ter assistido jornal. É só tragédia, morte, homicídio, né? Muitas tragédias têm acontecido. E a mais recente é aquele que o avião caiu. E quando a notícia, né, faz isso, ela fica a semana toda, até um mês. Aí mostra todos os aviões que caíram, né, desde que o avião foi criado. Para prender o ser humano ali. Principalmente os crentes.
que estão perdendo seu tempo com a notícia, quando na realidade tinha que estar lendo, orando e jejuando. Eu entrei no Detran e citaram isso lá, eu não falei nada. E a menina na recepção, não sei quem falou que era o fim dos dias, o fim dos tempos. A resposta é bem nada, mas o avião sempre caiu. É assim que ele responde. Aconteceu uma tragédia no sul, mas sempre choveu. É assim ou não é? Porque eles querem pagar para ver. Assim foi no dia de Noé. Vai dizer também que naqueles dias lá sempre choveu, não, porque nunca tinha chovido, foi a primeira chuva. O Senhor regava a terra com orvalho. E quando o Senhor chama aquele homem para fazer uma arca, as pessoas também não deram crédito. E hoje é muito simples você ver isso da boca das pessoas, principalmente dos esclarecedores e dos ímpios. O avião sempre caiu. E eu vim para casa, não falei nada, mas o Senhor foi e começou a falar no meu ouvido, eu trazendo aquela mensagem ali, que eu poderia ter aberto a boca. Ele falou: o avião sempre caiu, sempre vai cair. Lógico que vai cair. Mas a questão não é o avião cair. A questão não é cair. A questão é para onde vai a tua alma e a minha alma. Só que o Senhor me deu a palavra, já estava em casa, não poderia voltar para o meu tempo. Mas se tiver outra oportunidade, eu voltarei lá. O avião cai todo dia. A Bíblia fala que a morte, ela também se apresenta todos os dias para mim e para você. E eu meditando ali naquilo, eu falei: engraçado. Vocês que aqui estão, ali morreram 62 pessoas, não é isso? Se tivesse um doido lá naquela porta do avião falando assim: não entra nesse avião porque ele vai cair, vocês vão morrer. Vocês iam acreditar? Será que eu ia acreditar? As pessoas estão tão preocupadas em não morrer que acabam morrendo. E Deus, por sua infinita misericórdia, sei que salva alguns. Alguns não conseguiram embarcar, ou chegaram atrasados, né? Mas mesmo chegando atrasados, ela pode até brigar para entrar naquele, diferente do cristão. E certamente, se você sair de carro, e você botar no GPS ali o destino, de repente você entrar numa rua errada, não foi uma rua errada assim, foi Deus te livrando. E quantas vezes eu passei por isso? Então, amada igreja, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Por que você está falando isso, pastor? Porque parece que tem crente que não acredita mais em Deus. Frequenta a igreja, lê a Bíblia, jejua, ora, mas quando vem a tempestade, se apavora. É assim, não é? Não estou dizendo de todos, não estou generalizando, não se escandalize. Há pessoas que no momento da bonança, quando o mar está liso e calmo, a pessoa está tranquila. Mas quando vem a luta, seu irmão, quando vem a tempestade, quando vem a fúria de Satanás, alguns de nós a gente se desespera. A gente fica com medo, se apavora, ficamos ansiosos. Ó Deus, o que vai ser de mim agora? Irmão, nós fomos comprados com preço de sangue puro e carmesim pelo Cristo, Filho de Deus. Igual o pai, que o filho lhe pede um pão, ele lhe dá uma pedra. Ele pede um ovo, ele lhe dá uma serpente, diz o Senhor. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial que está no céu. Mas as lutas, elas se levantam com um propósito, para provar a minha e a sua fé. É disso que eu quero falar hoje. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua vida diante das adversidades? Diante da doença? Do desemprego? Quando o seu patrão chegar para você assim, ó, hoje eu vou te mandar embora. Você vai se descabelar? Ou você vai glorificar o nome do Senhor? Porque muitas vezes o Senhor ele fecha uma porta para abrir uma porta melhor para você. Deus ele quer dar o melhor para os seus filhos. Tanto é que ele deu naquela cruz. O melhor que Deus tinha. Ele se despiu da sua glória. Se fez carne. Habitou no meio de nós. E te comprou com um preço incorruptível, com seu sangue puro carmesim naquela cruz, dando a cada um de nós o direito de se tornarmos filhos de Deus, aqueles que creem no nome de Cristo. Eu quero dizer a você que Satanás ele não tem poder sobre Cristo, e nem sobre a vida daquele que deposita nele toda a sua confiança. Porque ele destruiu Satanás no deserto, ele venceu Satanás já foi vencido pelo Messias. Ele retém na sua mão a chave
sabe do inferno e da morte. Mas Ele quer esta noite que eu e você viemos entender que no momento da prova é para você colocar sua fé em prática. Porque muitas das vezes quando nós somos provados, amada igreja, a gente pede socorro ao ser humano. Que bom, você vai pedir para o seu irmão orar por você, pastor, você levantou uma luta, irmã Fátima, irmã fulano, irmã Beltrano, levanta o clamor pela minha vida aí. Mas tu se esquece que Deus também, muitas das vezes, quer te dar uma experiência pessoal para você glorificar o nome dEle. Tu sabias disso? Que tem coisas que acontecem, você liga para o fulano e ninguém atende, porque Deus Ele quer te dar uma experiência para você não viver a experiência do pastor, viver a sua experiência. E o nome disso é fé, irmãos. É por isso que o Senhor falou assim, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? E como os ministros do Evangelho, como os embaixadores de Cristo nesta terra, têm anunciado a fé de Cristo, a fé de Abraão, na qual o Senhor chega para Abraão, Abraão, sacrifica o teu filho. O que ele fez, irmãos? Ele ia sacrificar o filho dele, sim ou não? Todos conhecem a passagem? Imagina que estava desesperado, não, ele é o filho da promessa, ele é o herdeiro, não faça isso. A Bíblia não relata isso. Mas imagina o dia de hoje, o Senhor te pedir, dá-me teu filho. E Abraão vai lá, tranquilo, leva o menino, o rapaz, ele era um rapaz. Essa história de que ele era bebê na Bíblia não diz isso, que ele já era adulto. E leva lá o rapaz. E ele ia sacrificar. Por isso ele é conhecido como nosso pai da fé. E quando ele levanta ali para imolar seu filho, com a brada do céu, não faça tal coisa. Olha aí o cordeiro. Deus proverá tudo para o seu povo, irmão, na medida certa, no tempo certo, no tempo exato. E ele não faz isso no filho dele, mas ele ia fazer, porque ele creu no Senhor. Você tem que unir a sua fé com o crer, porque o crer e a fé movem o coração de Deus. Ele falou, eu ia matar porque o Deus que falou comigo tem poder de ressuscitar meu filho de dentre os mortos. Então aqui o Senhor, que está contigo nas lutas, e às vezes, amados irmãos, eu anotei aqui para não perder, às vezes, nos esquecemos de quem está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Às vezes dá um branco na nossa mente. Ó céus, ó terra, o que vai ser de mim? Ó, quem poderá me ajudar? Os super-homens? Os super-heróis? Não, irmão, quem te ajuda é o Senhor. Ninguém tem poder como Ele. Então, muitas das vezes a gente fica esquecendo de quem é esse Deus. Nos esquecemos de quem está conosco todos os dias. Em todos os momentos de nossas vidas. E somos tomados por um sentimento de medo, de pânico, de preocupação, de ansiedade e outras coisas mais. Mas é nesses momentos que temos que colocar em prática a palavra de Deus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é nesse momento que nós temos que se achegar a Deus e provar para esse Deus que nós acabamos de adorar, que nós confiamos nele. Em meio às lutas, a tempestade, olha quantas lutas vocês já passaram, quantas lutas eu já passei. A mais recente, um câncer, um caroço no seio da minha esposa, no seio esquerdo, que deve ter abalado a estrutura dela, não sei, porque eu não estou no coração dela, nem na mente dela. Mas vamos supor que abalasse um caroço no seio de uma mulher, de um homem, em qualquer lugar, um caroço apareceu. Ela sentia aquilo ali ardendo, doendo, queimando. E muitas das vezes a gente olha para a adversidade, olha para a tempestade, olha para a luta e esquece quem está do teu lado, quem está no bairro contigo, quem vai falar do Evangelho. E você não pode se esquecer quem é Jesus Cristo. Ele está vivo, igreja. Ele reina. Ele reina sobre os seus discípulos. Ele reina sobre a tempestade, sobre a doença, sobre a enfermidade. Não demorou muito tempo, porque tinha um propósito, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque a igreja estava se preparando
para ir até a praia fazer evangelismo, ganhar almas para o reino do Senhor. Aí o reino das trevas, ele se levanta. Os demônios e Satanás, na cruz já foi vencido. Na cruz ele já foi vencido, no deserto ele foi vencido. Ele é um cachorro na mão do Eterno. E a corrente fica com o Senhor, ele vai até onde o Senhor permite. Por isso ele não tocou na tua vida, porque a Bíblia fala que aqueles que são nascidos de Deus, Manuel, o diabo não lhe toca. Então por que veio o caroço no seio da sua esposa? Para glorificar o nome do Eterno e aumentar a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus aumenta a minha fé. Aumenta, ele pode aumentar a tua fé hoje, não você sair daqui com mais fé do que você já tem lutado no teu coração, para quando vir a luta, tu lembrar dessa mensagem. E assim foi. E assim o caroço se foi. Não foi necessário levar até o INCA, levar até as pessoas que fazem tratamento, fazem quimioterapia, radioterapia. Não estou dizendo que você não possa passar por esse processo, não, pelo contrário. Tem pessoas que Deus permite passar por esse processo, porque Ele conhece o coração do ser humano. Ele sabe que se não for dessa maneira, Ele perde você para a eternidade. Ele não quer perder ninguém, por isso que Ele trata um de uma forma e trata outro de maneira de acordo com o coração do ser humano, porque tu não sabe como está o meu coração, eu não sei como está o teu, mas o Senhor é aquele que sonda, é aquele que prova os meus e seus pensamentos, esquadrinha os nossos corações. Então Ele sabe exatamente se agora você está pensando nele, se você está olhando para Ele, se você vai guardar na tábua do seu coração a palavra dele, porque ele é a palavra revelada, ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, ele é a palavra em movimento, ele é o verbo em ação, e o verbo hoje está em ação para te curar, para te libertar, para te salvar. Ele é este homem que estava ali dormindo, carne e osso como eu e você, porque ele entendeu que só tinha uma maneira de se comunicar com o ser humano, fazendo a forma de servo. Ele veio e se tornou pequeno como cada um de nós, irmãos. Ele não veio grande. Apesar de ser grande, eterno, todo-poderoso, ele se fez carne. Se tornou um homem nascido de uma mulher, da nossa irmã Maria, que já está na eternidade. Aqui ele só queria dar uma experiência para os seus discípulos. E às vezes ele quer nos dar uma experiência. E a gente se esconde, a gente fica com medo, a gente fica ansioso, mesmo sabendo que não pode, a gente fica, eu fico. Quem é que nunca ficou ansioso? Quem não é ansioso? Tem uma bênção para receber, em vez de esperar o tempo do Senhor, falando, quando é que você vai me dar? Quando é que a minha bênção vai chegar? Vai chegar no dia que Ele preparou e determinou. Porque muitas das vezes Ele quer nos abençoar, mas aí não estamos preparados nem para receber a bênção, porque tem que saber administrar aquilo que Deus te dá. É assim, não é? Então aquele queria dar uma experiência aos seus discípulos. Mas o que aconteceu com os discípulos? Eles ficaram com medo, com pânico, preocupação, ansiedade. Eu falei que é nesse momento que temos que colocar em prática aquilo que a gente lê, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e que tudo é possível aquele que crê. Porque o discípulo falou, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? E ele responde, para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você viu o mar se abrir, o mar vermelho? Ninguém viu. Você viu que ele abriu? Isso é fé. Você não viu o Jordão se abrir? Mas você crê. Isso é fé. Então, no momento que a mãe foi cometida daquilo ali, que nós oramos, eu falei, filha, fica tranquilo. Da mesma maneira que veio, ele vai sair. Porque nós já vivemos algumas experiências acerca de cura sobrenatural. Aquilo que o médico falou que não tem cura. Se não tem cura, tem tratamento. Mas esse é o tratamento do ser humano. O tratamento de Deus é diferente. Não estou desprezando a medicina. Mas a fé, Senhor, você tem ou você não tem. A fé é algo sobrenatural. Ou você tem, ou você não tem. A fé é a ausência de dúvida. Não duvide do poder do teu Deus. Porque Ele pode fazer o impossível acontecer hoje na tua vida.
A Bíblia fala que Deus ele traz à existência o que não existe. Esse é o nosso Deus. E aqui ele convida os discípulos, vamos dar um passeio de barco. Quem não quer, né, seu coronel? Não é bom dar um passeio de barco? Não é? Quando a gente entrava ali, remava, pescamos junto, pegamos uma arrulinha, é uma maravilha. Com mar liso é uma maravilha. Mas quando vem a tempestade, certa vez eu peguei uma tempestade no mau tempo, lá fora que a gente chama de mau tempo, vento sul, nossa, por esses dias. Eu estava no mar. E se eu morresse ali, estaria na chapa. Mas depois você levanta a mão e aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que Ele escreve o teu nome no livro da vida, o diabo perdeu. Aí tu se torna filho de Deus. E uma vez que Satanás perdeu o teu nome, já está escrito no livro da vida, ele já te salvou da tempestade, já te salvou da mão do homem, já te salvou da mão de Satanás, já te salvou da mão de todos os demônios. Ele não pode mais contra a tua vida, porque quem manda na tua vida é Jesus Cristo, autor e consumador da tua fé. É aquele que está no barco contigo, está no trabalho contigo, está na escola contigo, está no carro contigo, em todas as áreas da sua vida, Ele está com você. Glória a Deus. E ainda que você não sinta como eu estou sentindo aqui a presença desse Cristo ressurreto agora, porque Ele está vivo, eu não posso sentir a presença de um homem morto, você só pode sentir a presença daquele que está vivo, que ressuscitou dentre os mortos, e que está à direita de Deus Pai, e que intercede por mim, e que intercede por você. Esse é o Cristo. Esse é o Jesus, o Messias. Note que Jesus convidou seus discípulos para passear de barco. E também para que seus discípulos vivessem o sobrenatural. Ele levou aqueles discípulos no lago para poder viver o sobrenatural. Então entraram no lago, começaram a remar, tudo livre, remar, o mar ficava tranquilo. Não tinha motor de popa naquela época, nem motor de centro, nem motor de diesel, nem injeção eletrônica, era no braço. E a gente está remando, amados irmãos, contra o mar, porque a favor do mar é um evangelho barato, tudo manso, tudo calmo. Se ouvir muito de Deus, vai te dar vitória. Assim te diz o Senhor, que aquela porta que está esperando vai se abrir, a porta não se abre, ninguém falou através da boca desse homem. Como certa vez minha esposa, no começo, no princípio, a gente não tinha isso aqui ainda, a gente não sabia do nosso chamado, que chamado era dos dois. Certa vez ela entrou num lugar denominado igreja, e o homem Deus entregou para todo mundo, chegou para ela, eis que eu te vejo indo para um banco, sorrindo, pensando, só para pagar a conta. É diferente do nosso Cristo, aquilo que Ele fala, seja através da tua vida, através da minha vida, se cuida. E entregou para todas as pessoas. Mas o Cristo que Ele te entrega esta noite é que se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer para esta eternidade, sai daqui agora em nome de Jesus. Vai dizer para aquilo que está te aprisionando, sai da minha vida agora em nome de Jesus Cristo, aquele que se manifestou para te fazer as tuas obras, Satanás. Não subestime o adversário, mas não tenha medo dele. E tu vê que essa onda que se levantou, quando os discípulos entram para passear com eles, e para dar uma experiência sobrenatural a eles, mas ao invés de eles viverem sobrenatural, ao invés disso, o que eles fizeram? Eles entraram em desespero, irmãos. Eles entraram em desespero quando na realidade eles iam viver o sobrenatural. Eu vou te provar que eles iam viver se eles tivessem fé. E no desespero, o que eles fazem? Eles acordam o piloto do barco. O mar estava tão calmo que Cristo dormiu. E dorme mesmo, quando o mar está lisinho, você pode deitar em qualquer barquinho. Aquele pequenininho, você bota ali um travesseirinho e você dorme. Mas deixa eu te falar um negócio. Jesus, mesmo dormindo, Ele tem o controle da tua vida na palma das mãos dele. Ele controla o barco da tua vida. Ele controla a tua trajetória. Não tenha medo, gente. Não tenha medo. O Senhor, Ele é o dono da tua vida. Eu vejo muitos crentes com medo. Eu tenho ouvido relatos de pessoas muito desesperadas. Está chegando no final do extremo, o que vai ser? Eu estou enfermo, eu estou doente, é muita luta, é muita luta, é muita luta. Mas o apóstolo Paulo,
mas não desamparados. Porque, amada igreja, se um dia você cessar suas lutas, você tem que se preocupar. Porque o evangelho genuíno e verdadeiro, ele te prepara para a morte, não é para a vida. Ele te prepara para a morte aqui, para ter uma vida eterna com Cristo. Porque João Batista foi decapitado por Satanás. Não foi Herodes, não foi o diabo, foi Satanás e seus demônios ali que se reuniram para ceifar a cabeça, para cortar a cabeça, os projetos de João Batista. Mas cortou os planos aqui, mas lá na eternidade tem um plano sobrenatural para mim e para você, que nós vamos ver como ele é. Então não se preocupe com a dor, com o cansaço, com a fadiga. É um tal de estou desanimado, é um tal de que eu não aguento mais, pastor, o que é que eu faço? Não, fala, Jesus, o que é que eu faço? Ele vai te dizer, aumenta a tua fé. Eu não paguei aquele preço na cruz para você esmorecer. Eu não morri naquela cruz para você depender de homens, de mulheres, de irmão, de irmã. Eu não paguei um preço ali para que você seja dependente do Messias. É isso que ele está mostrando na cruz. A partir dali você tem que depender única e exclusivamente dele. Pastor, mas a igreja vai orar, o pastor vai orar. Mas há necessidade de você também viver o sobrenatural de Deus, orando, pedindo, e ele se manifestando e desfazendo as obras de Satanás, que tanto tenta afligir a igreja nesses últimos dias. E ele quer dar essa experiência. Mas quem tem fé para isso? É um desespero, irmãos. Tem dias que não dá vontade de você levantar da cama, nem eu, isso é normal. Tem dias que é preferível você ficar em casa, nas suas cobertas, mas agora com esse tempo, porque vir adorar e cultuar, glorificar o nome do Senhor, não tem problema ficar em casa, mas glorifique lá, exalte lá, cante louvores lá, faça um culto lá, que o nome do Senhor vai ser glorificado, ele vai na tua casa te visitar. Aleluia, glória a Deus. E esses homens que eram para viver o sobrenatural, quando o mar se levanta, quem conta tudo parado está na maravilha. Cuidado, tá? Cuidado quando o mar estiver muito calmo. Porque Satanás, com seus ardis, ele é astuto, diz a Bíblia. E é um engano nesses últimos tempos. O espírito do engano tem enganado muitos, achando que uma vida sem leitura, acreditando que uma vida sem oração, irmãos, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer no capítulo 6, quando foram fazer a ordenação de diáconos, para cuidar das outras coisas, para cuidar da mesa, das viúvas, a Bíblia vai dizer que aquele ministério ali, é esse ministério que a gente tem que usar hoje. Nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Glória a Deus. Aí o crente é forte e poderoso, ele não vai ficar com medo. Porque ele persevera na oração, irmãos, e no ministério da palavra. É um conjunto: oração, palavra, jejum. Pode vir a tempestade que for, não vai te derrubar. Aí pega um crente que não lê, não ora, não jejua, não congrega, não evangeliza, não prega, não fala do amor de Deus. Vira uma presa fácil na mão do inimigo. Porque ele continua bramando. Tu pensa que ele morreu? Ele está ali fora. Porque se ele entrar aqui, ele é consumido pelo fogo consumidor do Senhor. Bramando, feito leão, buscando a quem possa tragar. E o inferno está aberto. Tem milhões de vagas lá. O inferno não se farta de não receber almas. Mas a tua tem outro destino. A nossa é a eternidade. Então, se a luta parar, se vir a bonança primeiro, tem algo errado. Porque primeiro vem a luta. E houve uma tempestade lá fora. O Nordeste parou, o mar alisou. E o Senhor avisou, mas eu não conhecia o Senhor, mas Ele me conhecia. Veio um vento sudoeste. E não é para eu estar aqui. Mas quem tem promessas de Deus, não morre, não. E a Amanda desesperada em casa do meu filho pequeno, e eu lá fora. E cadê que o motor pega? Não pega, não. E eu falei para uma sereia de festa juntos, vamos embora. Está ficando muito liso. Vai soprar vento aqui, nada, pô. Você é boa.
Vamos continuar, tá dando peixe para caramba. Eu falei, vamos embora, vamos ficar, ficou. Quando entrou, já era. Eu nunca passei no terreno daquele. E os pensamentos, nunca mais vou ver minha baiana, meus filhos, minha casa. E depois que eu começo a ver o pior, estaria na chapa. Só que é uma chapa que você não pode apagar, igual o gás que você põe no book. A chapa é quente. A Bíblia fala que o lugar é tão terrível que o bicho não cessa de comer, o fogo não se apaga. Mas por misericórdia, 15 minutos de treva, de tormento, de vento, 15 minutos. Não passou disso. Aquela rajada de sudoeste. Na casa de uma tenda onde eu limpava os peixes, aquela tenda de plástico, Deus jogou longe. E a mãe depois me contou que ela não sabia, né? Nem orar. Falou, vamos embora rezar, vamos pedir a Deus. Aí quando eu vim para rezar, vamos rezar. A única coisa que tem que fazer é rezar e orar. O motor pegou no meio do vento, com colete, depois vamos ver. E o bichinho ali, agora eu vou matar ele. Eu estou vivo junto com a minha mãe. Conseguimos chegar ali, o vento parou. O céu se abriu. As estrelas brilharam novamente. Mas aquele susto, eu nunca mais passei. Depois que eu conheci o Senhor, e Cristo falou para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer peixe? Vai na peixaria. Se não estiver ventando, vai no mar. Se estiver ventando, vai na peixaria. Jesus nos ensinou para Pedro. Pescaria era tão bom que Pedro saiu, largou tudo para seguir Jesus. Então aqui, amada igreja, deixa eu voltar para o texto. Note que Jesus convidou seus discípulos para passear de barco e também para dar aos seus discípulos a oportunidade de viver o sobrenatural. Mas ao invés disso, eles entraram em desespero e assim acordaram o mestre do barco, o piloto do barco, o capitão do barco e deixaram de viver uma experiência sobrenatural. Porque uma vez que Deus está do teu lado, eles poderiam estender as mãos e usar a fé que é em Cristo Jesus. Eles iam viver isso, mas preferiram acordar o mestre. Jesus, acorda. Jesus, você me entendeu, não é? Ali ele ainda estava em carne, 100% carne, 100% Deus. Mas quando ele morre e ressuscita, a Bíblia fala, ele fala assim, todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele pega tudo isso e entrega a sua igreja. O que nós temos feito com o poder que Deus nos deu? Ele já te deu o poder para repreender as tempestades, os ventos, as doenças, as enfermidades. A questão é que quando vem batendo tão forte que às vezes a gente esmorece. Só que a luta, irmão, não se vence esmorecendo. Aprendi isso na Bíblia. Quando o mar estava ali, o mar vermelho e os homens diante dele, o Senhor falou com Moisés, diga ao meu povo que marche. O que aconteceu com o mar? Então, se você recua na luta, primeiro, falta fé. Segundo, estou esmorecendo. Terceiro, o inimigo ele vai ganhando terreno. Mas é na doença, é na luta, é na enfermidade, que o nome do Senhor é glorificado. Porque o mar fechou, estava fechado, o mar não se fechou, o mar estava fechado. E eles viram aquilo aí, Deus queria dar uma experiência àqueles homens. Eles começam a murmurar. E o Senhor fala, Moisés, o que é isso na sua mão? Um cajado te deu autoridade. Diga ao meu povo que marcha, eu vou abrir o mar, você não passar seco. E ele faz isso até hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, irmão. Se o mar não se abrir, ele vai fazer você andar sobre as águas, porque ele fez com Pedro. Ele é poderoso, ele está vivo. Mesmo Cristo que fez assim com Pedro, ele te toma pela tua mão direita e diz, não temo, que eu sou contigo. Então, no momento que ele está falando que eu sou contigo, ele está dizendo para as adversidades. Não olha para as adversidades, olha para mim. Não olha para a doença, olha para o médico dos médicos, olha para aquele que tem poder de fazer cirurgia, fazer transplantes de coração, de fígado, de pulmão, de intestino, conforme ele fez no meu. Ele não me deu um intestino novo, mas ele curou um câncer dentro de mim, dentro do intestino, sem abrir a minha barriga. E como é que eu vou esmorecer na
fé depois de viver uma experiência dessa sobrenatural com o Senhor? Como é que eu vou deixar uma luta, amados irmãos, amadas irmãs, me abater, me colocar para baixo? Não, é como o diabo vem tentando te dar burdoada, tentando te colocar para baixo, é você se colocar de pé. Eu te repreendo em nome de Jesus, aquele mesmo Jesus que estava na vida de Davi, que olhava para um gigante que dava o dobro da altura dele. Ele pega a pedra, e a pedra é Cristo. A pedra é Cristo, que está dentro do teu coração é Cristo. É essa pedra que você tem que atacar também, é só se defender não. Porque Davi não somente se defendeu não, ele tirou as armaduras de homem, se revestiu das armaduras de Deus, pegou uma pedra tipificando Cristo, lançou na cabeça de Satanás. Ele acabou com o diabo ali. Porque Satanás tem maneira de se manifestar na vida dos seres humanos. Você vê as pessoas ricas, perversas, malvadas, quem está fazendo isso? O diabo, irmãos. E Deus deu a igreja poderosa que está na terra de desfazer toda a obra de Satanás. Eu quero te dizer que todo o laço que o diabo preparou para você, ele não vai cair por terra não, ele já caiu. Baseado em quê, pastor? Na Bíblia. Que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Por que não vai prevalecer porque eu sou forte? Não, porque o forte, o todo-poderoso, o grandão da Galileia está contigo, anda contigo 24 horas por dia. O nome disso é fé, querido, a gente tem que ter fé. Não é esmorecer, pastor, não aguento mais, irmão, não aguento mais, irmão, ora por mim, ora por mim. Ora você, que Deus quer te dar uma experiência sobrenatural, que ia dar para os discípulos. Aproveita que você é discípulo, tem discípulo aqui, diga amém. Amém. Muitas das vezes ele vai deixar você remar sozinho, muitas das vezes ele não vai te ajudar, ele vai mostrar para você que ele está contigo na adversidade, você vai glorificar o nome dele. Você não vai esmorecer, você não vai andar para trás. Você não vai andar para o lado, feito um siri, feito um caranguejo, para lá e para cá. Você vai andar na linha reta, no prumo reto, olhando para ele. Foi isso que fez Davi vencer o diabo. Além de derrubar, ele foi lá, pegou a lança de Golias, com a lança de Golias, com a lança do inimigo, com a espada do inimigo, cortou a cabeça. Acabou com os projetos daquele que atormentava Israel. Ninguém vence um exército de um Deus vivo. Ninguém vence milhares e milhares de anjos que estão ao teu redor, que acampam ao teu redor. Basta ler o Salmo 91 poderoso daquele Salmo, onde relata vários demônios, laços, peste, seta que voa de dia. Por que não te assolou de dia? Por que você não tem medo da peste que anda na escuridão? Porque você é luz. Nós somos luz deste mundo, sal dessa terra, cidade edificada sobre os montes. E eu vejo discípulos aqui querendo acompanhar esse irmão para se aproximar dele. Tem que ter fé. Para andar com Cristo tem que crer que Ele existe, que Ele vive, que Ele é poderoso. E quando o mar se levanta, quando vem as lutas, você pode me ligar, eu vou orar por você. Uma certa vez aconteceu isso com o irmão que congrega aqui conosco. Ele falou que me ligou várias vezes. E eu entendi, irmão. Sabe por que eu não entendi? Não foi porque eu não quis. Sabe por que você não conseguiu falar comigo? Você não entendeu, não? Porque Jesus queria dar uma experiência a você. Porque o demônio estava apertando a garganta dele. O diabo pode apertar a tua garganta. Mas ali que entra a tua fé. Se você pode me matar, continua apertando. Porque quem está comigo é o general de batalha que nunca perdeu uma guerra. Aperta, me mata se você pode. Isso é fé. E Satanás caiu por terra. Quando ele me contou a experiência com Deus, queria te dar uma experiência. Se você me liga, eu ia orar para você, você não vai viver a sua experiência. A gente tem que aprender a viver a nossa experiência também. Eles não deixaram de viver uma experiência, uma delas. Jesus está na tua vida? Você crê que Ele está na vida, na tua vida? Você crê que Ele anda contigo como você está? Coloca a tua fé em prática. Quando vir a adversidade, fala de quem você é filho. Pode falar para o diabo ouvir. Ô Satanás, você conhece meu pai? Conheço. Lógico que ele conhece. Crê e treme diante da terra. Quando o bicho bota os pés na cidade, o diabo berra. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele crê, estremece diante do Senhor. Esse é o Cristo que está aqui no barco, que está na tua vida, que está na minha vida, que quer que você aumente a sua fé. Jesus te chamou para viver o sobrenatural. Jesus te chamou para viver o sobrenatural. E só vive o sobrenatural
Quem tem a fé de Abraão. Entendeu o de fé? Eu já falei aqui, só vive o sobrenatural quem tem a fé como de Abraão. Amigo de Deus, andava com Deus, ouvia Deus, por isso ele confiava. Com quem que tem andado? Com pessoas sem fé? Ele tem que andar ao lado de tochas humanas, de pessoas fervorosas. Quando você chegar a incendiar, ele te incendiar também. Amigo de Deus, Abraão, nosso pai da fé. Às vezes o Senhor quer nos dar experiência, mas nós nos acovardamos. Já aconteceu isso contigo? Não. Já aconteceu? Responde para você mesmo, vou repetir. Às vezes Deus quer nos dar experiências, mas nós nos acovardamos e pedimos ao irmão: olha por mim. E muitas vezes a pessoa que pede oração, ela vem embora. Eu não estou apontando e falando o que acontece, mas pode acontecer. Eu falo: pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, irmãos. O véu do tempo se rasgou. Você tem acesso ao Pai direitinho. Quando ele falou: mas tu, quando orares, ele falou no singular. Tem oração aqui, sabe? Tem oração, tem uma boca. Mas ele falou: tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao Pai que está em secreto, e o Pai que vê o que está em secreto te recompensará. Então, amado, tem coisas que a gente está orando, mas tem coisas que Deus, Ele quer fazer conosco. Aqui foi uma passagem no barco, a qual o mar se levanta. Ele fala: navegando eles, adormeceu. O Senhor fez um convite, e aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. De repente eles acreditaram que ia ser molezinha. Mas esse evangelho de molezinha não quer, não. Você quer? Esse evangelho que o crente passa para você: irmão, sua vitória? Esse é o Manuel, irmãs. E aí, essa vitória? Quanta bênção aí, quanta vitória? Eu falei: e aí, debates? E as aflições desse tempo presente? Conforme diz o apóstolo Paulo falando para Timóteo: Timóteo, vamos jantar comigo, hoje tem picanha aqui em casa. Ele: não, Timóteo, sofre comigo as aflições deste tempo presente. O evangelho é isso, irmãos. Não existe evangelho sem cruz, não. Não estou pregando miséria nem derrota, não, porque derrota não é coisa de cristão. Mas a tua vitória, ela é certa, no nome de Jesus. A nossa vitória já foi alcançada naquela cruz, não foi agora não, ele já decretou a tua vitória. A nossa vitória, meus irmãos, ela está certa na glória. Então vamos estar escrito no livro da vida. Você vai entrar os portais celestiais, você vai ver Cristo, assim como eu estou olhando para você, nós o veremos. Mas Ele quer fazer o sobrenatural nesta terra para a glória do nome dEle, para que as pessoas incrédulas creiam que Ele existe, que Ele é o Cristo, vivo, não morto. Ele não é um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Ele não é aquele boneco que está lá no Rio de Janeiro com os braços abertos. Aquilo não é o Messias, aquilo é um pedaço de pedra, aquilo é outro, aquilo tem olho e não vê ninguém, aquilo tem boca e não fala, aquilo tem mão, mas não consegue nem se movimentar, ele tem ouvido e não consegue ouvir, ele tem nariz e não tem olfato. Aquele ali não é o Cristo, querido. O Cristo, ele morreu, ressuscitou dentro dos mortos. Aquilo é um objeto de pedra feito por mão de homens. E as pessoas pagam para ir lá diante desse Deus aqui. Você vê Deus operar na tua vida de graça. Aqui é um pedaço de concreto, na qual atrai multidões. Aqui, eu não sei quantas maravilhas do mundo. A maravilha é servir a Cristo e sentir a presença dEle. A maravilha para mim e para você não é subir 365 degraus para uma escadaria na qual as pessoas sobem de joelho pagando promessa. A promessa já foi feita para mim e para você. Porque Ele vai dizer: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o teu Deus que está falando contigo esta noite. Aumenta a tua fé, que não é palpável, que não é visível, mas é a fé de Abraão. É a fé que remove montanhas. Homens viveram o sobrenatural de Deus pela fé. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé eu e vocês alcançamos o testemunho, irmãos.
Que aqui teve cura de câncer, de tuberculose, de depressão, de opressão maligna, de síndrome do pânico. Esse ministério, através das orações, uma pessoa morreu dentro de um culto lá no Rio de Janeiro, a Janaína estava lá. Vão para o UPA, chama o SAMU, não, chama o Messias, colocaram as mãos, a irmã ressuscitou e está viva até hoje, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. A fé é isso. Então eu morro aqui, ora pela minha vida, se eu tiver que ressuscitar, se não for a minha partida, o Senhor vai me ressuscitar para glorificar o nome dele, porque eu não tenho medo da morte. Acredito que eu vou te falar, eu tinha muito medo de morrer, nem de noite eu dirigia, como se o carro não tivesse farol. Mas eu conheci um farol maior, mais luminoso, mais esplêndido, mais excelente do que o farol de qualquer carro. Que é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho, é a minha palavra. Hoje eu saio de madrugada, onde o Senhor me enviar, eu irei. Se faltar a luz do carro, Ele é a minha luz, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza. Aumente sua fé, irmãos. Eu estou falando de fé. Não é para sair da fé que você entrou, não, sair com mais fé. Pela fé. Os antigos alcançaram o testemunho. E ele fala, navegando eles, adormeceu, eles partiram. Então, mas está tranquilo. O Messias foi ao mestre lá, tirar um cochilo, porque eu já fiz tudo, ainda tem que remar para esse camarada. É como o camarada que não quer fazer nada. Cheguei aqui e não entendi nada de peixe. Falei, seu tio, tu sabe pescar, não sabe? Eu quero pescar. Era muito simples, falaram, então vou lá pescar para você. Eu falei, não, vou te ensinar a pescar, pô. Pescar dá trabalho, irmãos. E pescar alma dá mais ainda. Hoje, para pescar uma alma está difícil. Mas mais vale uma vida do que o mundo todo. Então, ele dorme. Versículo 23. E navegando eles adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento. Olha, aqui eu peguei lá fora. Vento sussurrando. Esse vento que deu aquela porrada lá, foi aquilo ali. Mais ou menos aquilo ali. E tu andava um pouquinho, o motor pifava. Bota a âncora de novo. Senão ia parar lá na África. Dizem, né, que se for direto, sai na África, nem sei onde sai. Que eu nunca fiz esse teste. Nem vou fazer. Aí parava um pouquinho, andava um pouquinho, o motor morria. E o bichinho já cantou o hino da vitória, mas o hino da vitória quem canta somos nós. Então o que acontece aqui? Versículo 26, navegando eles adormeceu, sobreveio uma grande tempestade de vento, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Vamos para a cena? Bora, Samuel. Não, a Guimarães foi lá no barco também, pescar com ele? Não, né? A terra não é segura, né? Porque sabe que as pessoas têm medo de tudo, né? Não é para não, tá? Ela tem medo de avião, o avião caiu, não quer dizer. Tá bom, aí o avião caiu, você não estava dentro, mas estava embaixo, morreu do mesmo jeito. Irmãos, o Evangelho nos prepara para morrer. Acredito que Paulo, quando botou a cabeça para ser decapitado, ele falou: eu estou vendo só da terra, como Estevão. Olha, só um pouquinho, espera um pouquinho. Combati o bom combate, cumpri a minha carreira, guardei a fé, pode me matar. Cortou a cabeça com uma cordão na eternidade. Venceu a morte ou venceu? Ele venceu a morte por cada um de nós, irmãos. E dizendo, 24, o Márcio levantou, nem? Estão no remo, não tinha motor não. Estava enchendo o barco de água, imagina. E não tinha bomba de porão, hoje tem guarda recurso. Está entrando água, uma bomba de porão, joga a água toda fora. Aí está entrando, de repente tinha caneca, aquele negócio assim de manteiga. Eles iam tirando, a água enchendo, não tem outro jeito. Em vez de repreender o adversário, não, vamos acordar ele. Jesus ele foi vamos descansando. E navegando ele adormeceu, o barco enchendo d'água. Versículo 24. E chegando-se a ele, o despertado, dizendo: Mestre, ele foi, o que foi que você quer? Mestre, quem foi? Você não está vendo o barco cheio d'água? Não, filho aí. Eu não estou aqui. Eu sou o monte morando. Eu sou o Cristo, o Messias. Sabe que vocês não estão me vendo? Sabe que você não consegue ver Jesus hoje operando na tua vida? Está preocupado com a enchente? Está preocupado com o terremoto? Ele se ata a tempestade, irmãos.
Ele cessa o vento. Se a terra estiver tremendo do teu lado, se ele quiser salvar, ele vai tirar do terremoto, vai fazer você flutuar, porque ele é Deus, ele é Senhor. Então aqueles acordam, mexe, acorda, porque estamos perecendo. Irmão, como é que tu vai perecer se Jesus está do teu lado? Sabe, isso por dia de hoje, o pastor está vivendo uma luta, o troço está difícil, mas está muito difícil. Além de perder o emprego, não tem mais nada na minha dispensa, só um exemplo, irmãos. Fui mandado embora. Não tem nada para mim comer. Tinha uma viúva também que não tinha nada. Mas o Senhor foi lá. Ela não tinha nada, senão uma botija de azeite. Ela tinha unção. Ela tinha um óleo. E quem tem óleo, quem tem unção, tem fé que a providência de Deus vai chegar. Era o sobrenatural que ele quer levar essa igreja. Não era natural. É você olhar para a dispensa, olhar para a tua conta, olhar para o teu patrão, em vez de murmurar. Você sair, só está me mandando embora, e você dizer, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está me mandando embora. Então, essa é a primeira vez que eu vejo um empregado dar glória ao nome do Senhor, por estar te mandando, por estar sendo dispensado. Se eu não entender que eu estou mandando você embora, você vai ficar sem salário ali, glória a Deus. Com um sorriso no rosto. Porque eu sei que ele tem o grito. E sei que ele é poderoso. Que quando ele fecha uma porta, ele abre outra. E a porta que ele abre, meu patrão, meu querido patrão, eu te amo em Cristo Jesus. Mas se ele está fechando esta porta, só tem uma coisa que ele vai fazer. Ele vai abrir outra, porque este tempo é chegado. Então tem que me retirar. Mas ele é tão bom que está fazendo com que você me mande embora para me dar os meus direitos, porque o servo do Senhor, ele nunca sai com as mãos vazias. Ele sempre sai com as mãos cheias. Porque no Egito eles poderiam sair com a mão vazia. Mas eu quero te dizer que o servo do Senhor, ele nunca vai sair com as mãos vazias. Deus vai sempre enviar o recurso que você necessita, e até que sobra, porque tem um texto que diz que antes de acabar o café na tua dispensa, antes de acabar o arroz, antes de acabar a providência, ele já envia outro para renovar a tua dispensa. Esse é o Deus da Bíblia. Não vai voltar de mão vazia. Nunca vai voltar de mão vazia. Por isso que é bom chegar aqui vazio, para sair daqui cheio. Não é bom chegar aqui cheio, é bom chegar aqui vazio. Esvaziar esse dinheiro que ele fez para sair daqui cheio. Levanta, mestre, acorda que nós estamos perecendo. E ele levantando-se, olha só que interessante. A Bíblia vai dizer que ele levantando-se, ele repreendeu o vento e a fúria da água. Pegou, repreendeu? Por que ele repreendeu? Jesus repreendia espíritos imundos. Jesus repreendia demônios. Eu te repreendo em nome de Jesus. A gente fala hoje, né? Naquela época ele falou, cala-te e sai daqui. Ele está repreendendo uma fúria da natureza, a fúria do mar. Ele estava repreendendo o vento forte e a fúria, para que viesse a bonança. E os discípulos poderiam ter atentado para esse detalhe. Eu não sei como está a tua vida, nem quem está te assolando. E os que estão me ouvindo. Mas esse Jesus que repreendeu o vento e a fúria das águas, é o mesmo Jesus que lança por terra toda a fúria do diabo no inferno contra a tua vida. É o mesmo Jesus que está repreendendo agora e visitando a tua casa e expulsando todo o mal que, se porventura entrou lá quando você veio adorar. Não se preocupe, quando tu adora, ele quebra as cadeias. Enquanto você ouve a voz dele, ele expulsa os demônios. Enquanto você ouve a voz dele, ele cura os enfermos, ele quebra as cadeias, ele fecha a sepultura, que você veio exaltar, você veio glorificar, você veio ouvir a voz do homem, não, você veio ouvir a voz de Deus. E quando tu ouve a voz de Deus, o sobrenatural, ele acontece na tua vida. E não é por uma emoção, é pela unção de Deus que despedaça todo o jugo. Ele repreende, ele se levanta. Por que ele se levantou, irmãos? Porque quando a fúria do inferno vem contra a sua vida, quem se levanta do trono é o Deus Todo-Poderoso. Ele está vendo a tua dificuldade, mas para isso, coloque a tua fé em prática. Para que o sobrenatural aconteça,
Pare de olhar para a dificuldade. Eu sei que às vezes é difícil, irmãos. Eu sei que às vezes as lutas elas vêm. E você quer ver um negócio, tudo para mim e para você. É mais fácil ou mais difícil? São os unânimes, né? Tudo para cada um de nós se torna mais difícil. Mas espera aí, meu filho, Deus sim. Ele carregou pela cruz pesada. Foi difícil, foi fácil. Mas ele carregou, não carregou. Foi até o final? Ele murmurou? Ele reclamou? Não, a Bíblia fala que aquele que crê nele tem que andar como ele andou. Sem murmurar. Como o cordeiro mudo foi levado à mata junto. É assim que tem que nos comportarmos. É assim que a gente tem que viver. Pela fé, irmãos. Quando vinha adversidade, quando vinha doença, quando vinha luta, lembre-se desse texto. O Senhor quer te dar uma experiência sobrenatural. E Ele vai fazer. Porque pela fé, e você crendo, você pode até acordar nesse seguinte, mas pode deixar de dormir. E você crendo, usar a força e o poder que Ele te deu. Que deu a Gideão. Varão valoroso. Vai nessa tua força. Mas eu não tenho força, mas eu já te dei. Eu já te dei força. Agora você vai nessa força que eu te dei. E Ele te deu a força dele na cruz do Calvário. Você já tem força. Tu não é um fraco, tu não é um derrotado, não, irmãos. A Bíblia fala que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Levanta-te, desperta, acorda. O Senhor, Ele quer aumentar a minha fé, a sua fé. Eu estou recebendo, eu quero mais fé sim. Eu quero mais poder sim, eu quero mais unção sim, para desfazer as obras do inferno. Pelo poder de Deus. Ele repreende o vento, Ele repreende a folha da água. Isso é sábado. Foi na hora. Você quer que cesse hoje ou não? Se Ele quiser, Ele cesse hoje. É só você falar assim, eu creio que tu podes todas as coisas. Cessa hoje. Acaba com essa dor. Acaba com essa luta. Acaba com esse tormento. Repreende essa tempestade que está sobre a minha vida. Porque amanhã vai vir outra, está repreende de novo. Vai vir um repreende de novo. Aí quando começa a ver o sobrenatural, tu fica forte, sabia? Tu fica feliz. Aí o inimigo vem mexer e fala assim, olha o que você tem. Aumenta mais a onda. Que esse também desafio. Aumenta mais. Aumenta mais. Bota nos dois treinos. Bota no corpo todo. Que eu vou te mostrar quem está na minha vida, Satanás. Isso não é subestimar o adversário. É crer no poder de Deus. Não subestime o adversário, mas crê no poder que Deus já deu a você. É só isso que você tem? Essa mixaria de doença? Eu já venci isso. Mas lá na cruz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas de hoje Ele fez isso, irmãos. Vamos aprender a viver pela fé. E por conta disso, Ele só fala, versículo final, 25. Aonde está a vossa fé? E aí, igreja, onde é que está tudo? Onde é que está a minha fé? Quando vem a tormenta? Porque no chamado chamado, na picanha, né? Quando a filha é maturada, é fácil. Sorrir, cantar, adorar, louvar. Mas quando é, irmãos, uma galinha comprimida? Quando é o isolinho? Com arrozinho? Tem que glorificar da mesma maneira. Na luta e na bonança. Onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se. Olha só. Eles ficaram maravilhados, dizendo uns aos outros. Imagina, todos eles olhando para o outro. Meu Deus, que é isso? E eles perguntam, quem é este que até os ventos e a água manda e obedece? Ele é o Deus de Jacó, que diz para ti esta noite, se passares pelo fogo, não te queimarás. Se pelas águas passar, não te submergirás, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o guarda de Israel. E para finalizar, 9:15, 9:12, 9:13. Abre ali lá em Daniel, capítulo 3. Eu vou ler aqui e vou encerrar. Aprendeu? Aprendeu ou não? Pode botar a fé em prática. Ele está te ouvindo, mas tem que ter fé. Não duvida, não. A fé é ausência de dúvida.
A fé é a ausência de dúvida. Então você tem ou você não tem. Livro de Daniel. Depois de Ezequiel, creio eu que é depois de Daniel, depois de Ezequiel. Isso mesmo. Amém? Daniel capítulo 3, amém? Todos abriram? Preciso que você leia. Você vai gostar muito do seu nome agora. Amém? Amém? Falta alguém? Seu tio, seu Manuel? Eu tenho que acostumar. Seu Manuel. Senhor Manuel. Bom ancião da casa. Daniel capítulo 3. Todos? Amém? Não levantar a mão. Deixa eu ver que pé aqui que eu estou novo. Daniel capítulo 3. Podemos? Acompanhe comigo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então se juntaram os sátrapas, prefeitos, juízes, presidentes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua do rei Nabucodonosor, na qual ele tinha levantado. E estava em pé diante dele a imagem que Nabucodonosor havia levantado. E o arauto pregoava em alta voz: ordena a vós todos os povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvir o som da buzina, pífaro, arpa, sambuca, do saltério, da gaita, de fora, de toda sorte de música, vocês vão ter que se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar, e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Todos conhecem a história, amém? Amém. Então vamos pular aqui, ó. Pula aqui. Versículo 16. Todos sabem que vamos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? Versículo 16. Responderam. Vamos para o 15. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando vocês ouvirem o som da buzina, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da gaita, do fole, de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, vocês vão ser lançados na mesma hora dentro de um forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele desafiou a Deus, sim ou não? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: nós não necessitamos de te responder sobre este negócio, oh glória. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, isso é que é fé, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Satanás, Nabucodonosor, se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Olha para cá, Nabucodonosor, chama os homens. Eu não mandei vocês lançarem 3 homens, não? Sim, mandou. Vocês fizeram assim,
Tem certeza que vocês amarraram e amarrados? Vem cá então. Se vocês não estão mentindo, quem é aquele quarto homem lá? Acha que vocês jogou um soldado junto. Jogou nos nossos. Vocês perderam a noção daquele, eu vou jogar vocês também. Vocês juram jogar para eles assim, amarrando Sadraque, Mesaque e Abednego como o Senhor ordenou. E morreu alguns lá de fora, tamanho o poder do fogo que estava ali fora. Jogo 3. Vamos ler o texto? E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Amém, igreja? Eles foram lançados lá amarrados, sim ou não? O diabo está tentando te amarrar. E a mim também. E a nos lançar no fogo. Mas ele não vai conseguir não, tá bom? Fica tranquilo. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, dentro da dificuldade, amém, irmãos? E nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Quem é servo do Deus Altíssimo aqui, diga amém. Servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eu quero te dizer esta noite, aquele homem é o rei com todo o seu poder. Ele manda aqueles homens atados, jogados lá dentro do fogo ardente, aquece 7 vezes mais. Mas quando ele olha lá dentro, ele falou: estou vendo 4, e esses 4 não estão mais amarrados, esses 4 estão soltos, estão passeando dentro do fogo, dentro da adversidade que tem assolado a minha e a sua vida. O Senhor quer que você tire proveito da palavra dele esta noite, e que você venha dominar como Cristo dominou sobre a tempestade, sobre o vento, sobre o mar, sobre todo levante do inferno. Domine sobre a tempestade, porque o poder está na tua mão. O poder está na mão da igreja. E ele olha, ali tem 4, Sadraque, Mesaque e Abednego. Fala, rei, dentro do fogo, irmãos, conversando como eu e você estamos conversando. É engraçado, né? Mas foi verdade. Esse é o Deus na qual nós viemos adorar. O Deus que tem poder. O Deus que Elias desafiou o diabo. Não, Elias desafiou o Baal, não. Elias desafiou o inferno. Elias desafiou Satanás. Desafiou todos os demônios juntamente com Satanás. E foi um homem só a desafiar todo o império de Satanás. Eu quero te dizer que você, com o poder de Deus, você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você que está aí ouvindo e que está desesperado com a enfermidade que vai te matar, o Senhor é mais forte do que a enfermidade. Ele é mais forte do que o fogo. Ele é mais forte que a água. Ele é o Todo-Poderoso. Oh, rei querido, quer, sai daí. Quer que eu jogue uma corda para te ajudar? Não precisa, porque o meu Deus, ele me faz flutuar sobre o fogo, sobre as águas, sobre a tempestade. Se tu mandar a corda, vai ser natural. Mas aqui nós estamos vivendo o sobrenatural. Oh, rei, o Senhor está comigo aqui. É Jesus de Nazaré. Me perdoe, irmãos. Mas a igreja parece que não vive mais pela fé. Não manda corda não, não manda escada, não manda bombeiro apagar não. Porque esse que está aqui, que tu está olhando aí, sim, ele é conhecido como o 4º homem da fornalha. Mas não adianta eu botar no meu carro, não adianta eu botar na parede, não adianta eu colar adesivo se ele não fizer parte da minha vida. Ele só vai livrar aquele que crê. Ele só vai livrar aquele que tem fé. Não preciso de recursos de honra, eu te respeito. Ó, rei, vive eternamente. Não, o único rei que vive eternamente é o Senhor dos exércitos, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Precisa, vou lançar uma corda, não precisa. Quem está aqui do meu lado é o 4º homem da fornalha, sim. Quem está do teu lado é o 4º homem da fornalha, sim. Você não é um pobre, você não é um miserável, você não está andando a cabisbaixo, erga a tua cabeça. Você não precisa de recurso do homem, você precisa do recurso sobrenatural. E aqueles meninos, no dia de hoje, tiraram onda com o rei.
Não manda corda não que queima, não manda bombeiro não, já teve muitas mortes. Aquele que está aqui é o bom da vida. Aquele que está do meu lado, ele anda sobre o fogo. Ele deixou escrito: se passar pelo fogo, não te queimarás. Se fosse o mar, não me submergerás, não vai me afogar. Porque ele fala para mim, esta noite, fala para você: eu sou o teu Deus que te guardo. Eu sou o teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, ó pequeno rebanho, não temas. Sadraque, Mesaque e Abednego, quer ajuda? Falou: não. Você quer que a gente suba? A gente vai subir pelo poder de Deus. Porque o fogo não teve poder sobre aqueles homens. O inferno não teve poder sobre aqueles homens. Eu quero dizer que o inferno não pode prevalecer contra a igreja de um Deus vivo, contra a igreja de Cristo Jesus. Eu não sei o que você está passando, a dificuldade que você está passando, se é fogo, se é água, se é tempestade, mas esta noite o Senhor manda te dizer, através da tua palavra, através da palavra dele, ele anda sobre os mares hoje. Ele te livra da fornalha, ele te livra do fogo, ele te livra das tempestades, ele te livra. E quem é um homem para impedir o agir de Deus? Quem é Nabucodonosor? Satanás, tentando matar aqueles jovens, adolescentes, que desafiaram Satanás e seus demônios. Quem poderá te livrar? Irmão, só tem um que pode te livrar da doença, da enfermidade, da tempestade: é Jesus, o Messias, o Cristo ressurreto. Quer ajuda? Não, meu Deus vai resolver. É como Elias no Monte Carmelo, no Monte Baal. Aquele que respondeu com fogo é Senhor Israel. Foi tranquilo. O cara é louco, pô. Fez um holocausto, é louco. Manda botar água, bota mais água. 1, 2, 3, 4, encharca d'água. 450 profetas. Fora os outros 400, não sei quantos morreram ali. Aquele que respondeu com fogo é Senhor. Autoridade, fé, unção. É isso que está faltando na minha vida. É isso que está faltando na igreja brasileira, em todas as igrejas. Unção e poder de Deus. Não é fogo estranho, não. Mas foi o fogo consumidor do Senhor. Então, para que tu saiba que existe Deus em Israel, o fogo desceu e consumiu muitos. Sadraque, Mesaque e Abednego ali dentro. E cadê Daniel? Está aí contigo também. Falou: nossa, já estou nas 3. Daniel está lá na Copa dos Leões, mas o mesmo Deus está aqui, está lá na Copa fazendo o leão dormir. Em nome de Jesus, irmãos. Isso não é história, não, isso não é revista, não. Isso é real, esse Deus é real. O diabo já perdeu, ele perdeu a tua vida, pô. A tua vida pertence a Cristo. A tua vida pertence a Jesus. Cadê Daniel? Não está contigo, não? Falou: não, ele está lá brigando com os leões, brigando, mas está brincando. Porque o Senhor foi lá e botou os leões para dormir. Glória a Deus. Leão não vai comer a tua carne, não, querido. Ele anda bramando, sem Deus buscando quem possa tragar, mas está nascido pelas águas, está nascido de novo, tem uma nova criatura. Coloca a tua fé em prática. Eu vou colocar a minha. Vou colocar a minha fé em prática, irmãos. Está na hora da igreja viver o sobrenatural de Deus. E Deus tem falado acerca de sobrenatural pela fé. Os meninos novinhos, dançando. No fogo, em vez de estar queimando, joga qualquer um adolescente lá hoje e queima. Eu queimo. Não vou mentir, eu sou hipócrita. Vou assado. Aqueles homens tinham vida com Deus. Daniel diz a Bíblia que ele tinha um espírito excelente. Proibido de horário. Quem proibiu o homem? Não vou parar de adorar porque Deus, ele não me proibiu. 3 vezes por dia. Proibido de horário. E é o que o diabo está tentando fazer com a igreja. Querem te calar, mas não vão conseguir. Amém? Amém. Até aqui nos ajudou sim. Aumente a tua fé. Aumente a tua fé. Amém. Irmão, quem